Poder e autoridade. É o poder e é a autoridade. Amém? Quem está feliz aí? Irmão, por mais que esteja passando por tribulações, declare: eu sou feliz, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Aleluia. Aleluia. Profetiza na tua família. Eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não sei como você chegou aqui, irmão, mas eu sei como você pode sair se você abrir o teu coração e abrir teus lábios e adorar, dar glória a Deus bem alto, dar aleluia bem alto. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Quando sair da tua alma a tristeza, a mágoa, o rancor, tudo vai embora. Em nome de Jesus. Vamos receber o anjo da igreja, pastora Cátia, em nome de Jesus, por aleluia. Igreja, que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados, pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. E nessa noite de louvor e adoração ao nosso Deus, e intercessão pela nossa família, o nome que está acima de todos os nomes, seja agora usado, utilizado para desfazer as obras do diabo e toda a intenção do nosso adversário contra a nossa casa, contra a nossa família, não prevaleça e não permaneça, controlando, dominando, amaldiçoando, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Ela vai até as profundezas do mal, ela corta, ela destrói, ela desfaz toda a obra do nosso adversário, contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então as portas do inferno nunca vão prevalecer contra nós, porque a gente, Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode contra aqueles a qual o Senhor escolheu e estabeleceu as bênçãos que enriquecem e que não acrescentam dor, porque Ele é fiel à sua palavra. Aquele que crê verá a glória de Deus. Crê somente, diz o Senhor, e eu vou fazer acontecer na tua casa, na tua família, sinais, milagres, muitas maravilhas, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Vou chamar o pastor Ednei, que vai trazer a mensagem nessa noite. Deus está usando poderosamente Ele para falar conosco acerca da família, acerca do casamento. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova, por mais que Ele possa usar vários versículos repetidamente, mas todas as vezes ela virá de uma forma nova e diferente, porque quem faz a revelação é o Espírito Santo. Ele só é um instrumento, mas quem dá o poder e a autoridade somente o Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, esse aqui é teu filho, aquele que o Senhor escolheu nessa noite para trazer a mensagem que libera, que cura, que transforma, que purifica, que santifica, mas também exorta, corrige e repreende. Faça a sua vontade aqui na terra como ela é no céu, e que teu filho sensível esteja à voz do teu Espírito Santo para trazer para nós o entendimento, o conhecimento que o Senhor escondeu dos sábios e dos instruídos, mas aprove ao Senhor nos revelar nessa noite. Guarde a sua casa, guarde a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Aprove ao Senhor que nós estivéssemos nessas quartas-feiras falando sobre família. É um tema forte, é um tema em que nós,
Quando eu falo nós, é quem está aqui em cima, quem vos fala. Eu preciso estar debaixo de uma unção, porque o nosso telhado, irmão, quando a gente fala algo para alguém, não pode ser de vidro. A gente tem que ter testemunho, como marido, como esposas, filhos. Nós temos que falar o que vivemos. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. A diferença é que nós buscamos estar alinhados com o reino de Deus. E quando a gente busca estar alinhado com o reino, é como o apóstolo falou, que nós devemos vigiar na nossa caminhada, na nossa vida, sempre olhando para o alvo, que é Cristo. Momentos de turbulências virão, tempestade virão, porque o sol que brilha para o justo, brilha para o injusto. Estamos vivendo no mesmo plano. A diferença é quem é por nós. Quem é por você? Quem é por você? A diferença é essa. Então, para você, eu vou falar sobre família. Eu queria que a minha esposa estivesse aqui do meu lado. Não posso falar de família sozinho. Porque nós somos uma unidade. Nós somos um corpo. E essa mulher é a alegria da minha vida que o Senhor me deu. Se eu sou o que sou hoje, devo muito ao Senhor na minha vida. E a essa mulher que me ensinou e me ensina até hoje. E abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Muito conhecido. Antigo Testamento, Josué, o sucessor de Moisés. Só isso. Será que ele tinha autoridade? Josué, capítulo 24. Quem achou aí, diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Vá lá no versículo 15. Eu não sei como está a sua tradução, mas acompanhe comigo. Diz assim: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, quando a igreja é forte, é porque a família que constitui a igreja é forte. Quando tem uma igreja forte, eu digo uma forte na espiritualidade, é porque a igreja é constituída de famílias fortes. Uma igreja repleta de muitos jovens e poucos anciãos é uma igreja forte, mas sem direção. Uma igreja onde tem muitos anciãos e poucos jovens, ela tem a direção, mas precisa da força.
Nós somos uma família. E nós precisamos uns dos outros. Só existe igreja quando há comunhão. Só existe igreja quando tem unidade. E é verdade, eu ouvi o pastor falando, pastor, aqui. As pessoas batem no peito, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você faz parte do corpo, você não é igreja. Você só é igreja quando há unidade, quando estamos aqui reunidos, num só objetivo, num só propósito. Aí nós somos igreja. Amém, irmãos? Então, aprova o Senhor que eu viesse falar sobre família. Que eu viesse com vocês. Eu sei que tem o pastor Júlio, que é muito mais experiente do que eu, muito mais vivido do que eu. Tem muito mais a me ensinar. Mas Deus, Ele capacita cada um segundo a sua doutrina, segundo a sua vontade. E assim como o Senhor usou vários jovens na Bíblia, Timóteo, Tiago, Davi e muitos outros, foram muito usados nas mãos do Senhor. Então, uma igreja forte é aquela igreja onde tem uma família forte. Então, o que eu quero falar, o que Deus trouxe para mim, no meu coração, para todos nós hoje? Quais são os motivos que levam uma família ao fracasso? Ou melhor, o que leva um casamento ao fracasso? Uma aliança ao fracasso? O que faz famílias serem dilaceradas? E eu não estou falando de família ímpia. Estou falando de crentes. Estou falando de pessoas que vivem dentro das igrejas. Estou falando de pastores, homens e mulheres de Deus, obreiros, diáconos, ou apenas membros que congregam há anos dentro das igrejas. Mas a sua família está dilacerada. Seu casamento não é mais o mesmo. Os seus relacionamentos com seus filhos não são mais os mesmos. O relacionamento dos filhos para com os pais não são mais os mesmos. Estamos vendo um período, irmãos, onde a igreja está, na sua maioria das igrejas, dilacerada. Por quê? Porque a família está fraca, a família está enfraquecida. A família está enfraquecida. E família enfraquecida, igreja fraca. Família sem direção espiritual transforma uma igreja também sem direção espiritual. Aprova o Senhor, irmão, que você estivesse aqui hoje. Porque assim como vocês estão ouvindo esta palavra, quem ouviu primeiro sou eu. Eu estou me alimentando. E eu tenho que exercer isso na minha casa, no meu cotidiano. Eu tenho que vigiar todos os dias com a minha esposa. Eu tenho que vigiar todos os dias com meu filho. E agora meu neto, meu pai. E eu tenho que vigiar também, irmão, com os meus vizinhos. Por quê? Porque todos sabem, no meu trabalho, quem eu sou. Mas eles não sabem só o meu nome. Eles sabem quem eu sigo e quem eu represento. A cobrança é maior. Você sabia, irmão? A cobrança é maior. Olha, aquele irmão ali é pastor. Tem pessoas que não me conhecem, porque a empresa que eu trabalho é muito grande, são muitos funcionários. Mas todos me respeitam e já sabem quem eu sou.
Isso é para minha vaidade? Não. Sabe por quê, irmão? Testemunho. Eu não me assento na roda dos esclarecedores. Respeito e tenho humildade. E quando eu falo isso, irmãos, sem grandeza nenhuma. Quando eu saio do trabalho e chego na minha casa, eu agradeço, meu Deus, por mais um dia de trabalho. Vencido, onde eu não envergonhei o nome do Senhor. E não envergonhei o nome da minha família, nem o nome da minha esposa. Então, o que leva uma família ao fracasso? O que leva uma igreja ao fracasso? É família fraca, família sem espiritualidade, família sem direção, família onde não se preocupam com a sua vida espiritual. São irmãos em Cristo. Estou falando só de irmãos em Cristo, porque os que estão perdidos lá fora não adianta mais, mas nós estamos falando de irmãos em Cristo. Estão se perdendo, estão se corrompendo por esse mundo. Então, na Bíblia, o casamento é tratado como uma aliança. O relacionamento de uma família é uma aliança, não só como um contrato assinado, mas uma aliança. Não é uma joia. Não é uma joia. Na Bíblia, a aliança, ela tem uma profundidade muito maior. Tanto que na Bíblia diz que casamento, grande é este mistério. Por quê? Quem instituiu o casamento foi Deus, irmão. Quem instituiu o contrato de aliança foi Deus. Quem determinou o padrão de aliança entre família, entre pais e filhos, filhos e pais, pai, esposa e marido, foi Deus. É Ele, irmão. Então, irmão, por isso, quando a aliança é quebrada por dentro, o fracasso vem. Quando há um rompimento dessa aliança, o fracasso vem, e ele vem destruindo, e ele vem acabando, arregaçando, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Estes são os principais motivos citados que fazem um casamento ir ao fracasso, uma aliança de uma família ir ao fracasso, uma igreja ir ao fracasso, porque uma igreja fraca significa que tem famílias fracas, porque uma família forte, famílias fortes que congregam, a igreja se torna forte, se torna forte. Eu separei 8 princípios, 8 motivos que fazem a família perder esta aliança e ir ao fracasso. Primeiro, está lá em Mateus capítulo 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Olha aqui, Deus fala para Moisés, lá no verso 8: disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Olha para mim. Motivos que levam a família a ser deslaceradas: dureza de coração. Jesus está ensinando e lembrou, ele só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo, irmão. É quando não há mais perdão, é quando não tem mais humildade, nem vontade de mudar. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim.
Tem gente que ainda fala isso, cristão, homem, que se diz de Deus. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu não consigo mudar. Irmão, misericórdia para ti. Então a dureza do coração faz famílias serem fracas e perderem o foco. A falta de humildade e a vontade de mudar. E a falta de perdão. Dureza do coração faz famílias serem dilaceradas. A falta do reconhecimento. Eu já falei várias vezes aqui. Vem cá, meu filho. Pode acontecer aqui. Por favor. Que no início do nosso casamento não foi fácil. Mas o que perpetuou o feito nós amadurecemos foi uma palavra: perdão. Ela me perdoou mais do que uma perdoou. Ela me suportou. Ela me aturou e perseverou. Se eu sou o homem que eu sou hoje, graças a Deus, essa mulher que tem orado por hoje. Entenderam isso, irmão? Entenderam? Não é para nossa vaidade. Isso é um testemunho para vocês, que cabe mais a mim agora e a ela vigiar nisso. Porque o diabo ele vem com tudo, irmão. Ele não brinca com esse diabo, não. Ele não fica alegre de eu estar falando isso para vocês. E cabe a nós estarmos toda vez em oração, se consagrando, se respeitando, tendo humildade de reconhecer quando estamos errados. Amém? Segundo, 1 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7. O segundo motivo que faz uma família ir ao fracasso e uma igreja ser fraca: infidelidade e impureza sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Está lá em Provérbios capítulo 6, verso 32. Irmão, você sabe o que é porneia? Porneia chama-se imoralidade sexual. Vem de pornografia. E nós homens temos que vigiar muito com relação a isso. Porque o celular é uma arma muito poderosa para fazer as coisas boas, mas também muito poderosa para fazer o nome de Deus cair. Porneia, imoralidade sexual, é apontada como o motivo que quebra a aliança mais profunda do casamento. Mateus capítulo 5. Ainda é infidelidade e impureza. Mateus capítulo 5. Evangelho de São Mateus capítulo 5. Quem achou? Verso 32. Diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Não, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente
vê hoje nas igrejas isso como normatização de um ato pecaminoso. Irmãos, eu tenho testemunho de irmãos da Assembleia de Deus tradicional, de pastores que deixaram suas esposas para se relacionar com outro irmão da igreja, conhecedores da palavra. A gente vê isso na internet um monte. O diabo, ele entrou nas igrejas e enfiou sua bandeira. Cabe a nós, família forte, não aceitar isso e nos fortalecer na fé, na oração e na palavra, crescendo cada vez na graça e no conhecimento. É por isso que nós estamos aqui, aprendendo uns com os outros. Amém? Terceiro motivo que faz uma família ser dilacerada no casamento e no fracasso: abandono e quebra de compromisso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Olha o que Paulo fala exortando o povo de Coríntios. Se o descrente quiser separar-se, que se separe. Ouça. Abandonar o lar, física ou emocionalmente, é visto como uma falha grave. O irmão que abandona o seu lar, abandona seus filhos, abandona sua esposa, é falha grave, é pecado, é covarde, é covarde. Está difícil? Porque tu não conhece a minha esposa. É verdade, irmão, não conheço, então por que tu casou com ela? Nós conhecemos uma família aí que estão passando por problemas. Não vou citar nomes porque isso não é bom. Mas ela decidiu lutar pelo casamento dela. Ela decidiu lutar pelo seu casamento. Lembra quando eu falei na vez passada, às vezes a gente tem que perder para poder ganhar? O problema é quando a gente quer perder, ganhar sempre. Quando a gente bota na nossa cabeça que a gente tem que ganhar e ser melhor do que o outro, vira uma disputa, vira uma briga. E disputa, a pastora até falou, é pecado. Tudo aquilo que é competitividade é pecado. Sem propósito é pecado. Não somos adversários, somos uma equipe. Amém, irmãos? E nós temos que agir assim. Quarto, a falta de amor e honra no papel de cada um. A falta de amor e honra no papel de cada um. A gente vê hoje, irmãos, nas famílias, a falta desse amor. A falta desse amor que tanto nós pregamos aqui, que tanto nós falamos ao que acontece, não praticamos isso em casa. É lindo, né? Ai, meu irmão, te amo, meu irmão, te amo. Chega, passa todo mundo, irmão, te amo. Né? Aí chega em casa, é aquela briga, aquela guerra com a patroa. Né? Aquela guerra com os filhos. Então, olha o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Tem explicação mais isso, irmão? Tem que falar mais aqui. Nós temos que amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja. A igreja foi perfeita com o Senhor Jesus? Não. A igreja traiu. A igreja negou. Não é isso que aconteceu com ele? Né? Traiu ele, foi negado.
supermercado 3 vezes. Só queriam quando ele dava alimento, quando ele começou a falar palavras fortes, o povo, os discípulos, os seguidores fugiram, foram embora. Assim somos nós, irmão. Nós não podemos ser assim em casa. Nós temos que ser Cristos dentro de casa também. E amar as nossas esposas. Como Cristo amou a igreja. Eu tenho que amar minha esposa e suportar ela com os defeitos dela e com as virtudes dela. Fui eu que escolhi. Deus não é casamenteiro, irmão. Deus não casa ninguém. É você que escolheu a sua esposa. É você que escolheu o seu marido. Agora, irmão, nós temos que aturar. Amém? Amém ou não amém? Então nós temos que ir até o fim do barco, irmão. Tem que ir até o fim do barco agora. Porque se você casar com uma repudiada, cometeu adultério. E se você casar com um repudiado, cometeu adultério. Pecado. Não tem outra palavra. Quinto, palavras que destroem. Sempre. Mas aqui tem palavra de sabedoria. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Palavras que destroem. Diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Contenda contínua, irmão. Crítica, desprezo e gritaria são descritos como gotejar sem fim, que faz o outro querer fugir. A Bíblia fala de mulher rixosa. A Bíblia fala de mulher que parece goteira, fica pingando, pingando, pingando. O cara quer nem voltar no trabalho, quer ficar na rua se possível for. Então que nós possamos vigiar, irmão, com as nossas palavras, com o nosso falar, com os nossos filhos. Vigia a sua palavra. O tom influencia. Às vezes você está falando, está respondendo uma coisa, mas o tom que você usa pode soar de uma forma agressiva. E vai voltar também dessa forma agressiva, dependendo de quem está recebendo. Amém, irmãos? Mas eu sei que minha esposa, como mulher de Deus, jamais ela vai devolver para mim uma moeda. Que eu a conheço muito bem, cara. Amém? Sexto, falta de perdão e ira guardada faz uma família ficar fraca. Irmão, sem esses tópicos aqui, com esses tópicos, a igreja é fraca. Como nós poderemos exercer uma vida plena ao Senhor, adorando a Ele, glorificando a Ele, com todos esses tópicos em falta na nossa vida? Falhando dessa forma. Como poderemos ser uma igreja forte, estruturada? Se falhamos em casa, falhamos no lar, falhamos no nosso trabalho, falhamos no nosso âmbito social, aonde nós frequentamos, nós estamos em falta. Como uma igreja pode ser forte? Nós temos que ser aqui e muito mais lá fora do que nós somos aqui. Amém, irmãos? Então, a falta de perdão e ira guardada. Olha que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ressentimento acumulado vira raiz de amargura que contamina tudo. Tudo. Não durma de mal com a sua esposa ou com seus filhos. Não durma. Reconcilie-te com eles antes de você dormir. Porque isso vai virando uma ferida, uma amargura que vai perdurando, vai virando uma ferida muito grande, que muitas vezes, dependendo do que foi, para curar, só Jesus. Sétimo, ser desigual no jugo espiritual de valores. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Olha o que Paulo está dizendo.
pessoas que se relacionaram com digamos assim, com pessoas ditas de Deus, mas não era. E ela foi alertada, mas quase que o rapaz levava, arrastava ela para o mundo. Quase. Porque o sentimento, a emoção, falou mais alto a carne do que a razão, do que o espiritual. Nós temos que vigiarmos. Quem está do nosso lado? Nós temos que vigiar com quem nós andamos. Quem anda conosco? Eu não estou dizendo para você não ter amizades seculares, amizades do mundo. Eu tenho muitos amigos, tenho amigos que são homossexuais. Tenho muitos, no Formosa então. Tenho muitos amigos. Mas eu ando com eles, compartilho as mesmas coisas que eles, frequento os mesmos lugares que eles. Todos me respeitam. E eu respeito eles. Cada um segue o seu caminho. Tem homossexuais frequentando o nosso ciclo de oração lá no Formosa. A gente sabe disso. Mas eu creio que a semente foi lançada. Amém, irmãos? Então nós temos que ser sal e luz. Sal para dar sabor e luz para quem está nas trevas. Último, que faz uma família ser dilacerada e uma igreja fraca. Falta de Deus no centro. Isso é fundamental. Salmo 127. Lá no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo mundo conhece. Em vão trabalham os que edificam, irmão. Se ele não for o centro, se ele não for a coluna, se ele não for a bússola, se ele não for a água que sacia a tua sede, se ele não for a luz que ilumina o teu caminho, como uma igreja vai ser forte com uma família fraca dessa? Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser o centro. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. Lembra que o cordão de 3 dobras, homem e mulher de Deus, é o que não se quebra facilmente. Resumidamente, a Bíblia aponta que o casamento não fracassa por falta de amor, romantismo, mas por falta de caráter sustentável. A família não fracassa por falta de caráter. Caráter daquele que se diz homem de Deus, caráter daquela que se diz mulher de Deus, caráter daqueles filhos que se dizem também filhos de Deus. Então é falta de caráter e posicionamento. Posicionamento, fidelidade, irmão, perdão, domínio próprio, linguagem e compromisso diário. Isso tem que pautar a nossa família. A nossa família tem que ser pautada nisso, para ser uma igreja forte. Como seremos uma igreja forte? Se nós praticamos essas coisas. Como ser uma igreja forte hoje, se Deus não está no centro? Como ser uma igreja forte, se falamos palavras ofensivas uns para os outros dentro de casa? Como ser uma igreja forte, irmãos? É nós que trazemos o azeite. Ei, o azeite para poder pegar fogo aqui em cima, para não apagar, é vocês que trazem, é nós que trazemos o azeite. E o azeite significa o que, irmãos? A presença de Deus. O azeite é o sangue. É nós que temos que trazer de casa. É o que acontece. Tem muitos irmãos que vêm armados já de casa.
já vem com problemas do trabalho, já vem carregando todo um fardo e quer vir para a igreja, irmão, e achar que aqui vai ser. Não, irmão, deixe lá. Senhor, em nome de Jesus, te ajoelha lá onde você está, irmão, resolve o teu problema e venha adorar o Senhor. Venha adorar o Senhor, mas não traga o seu problema, irmão. Traga a solução. Ore antes de você sair de casa. Te quebranta na presença do Senhor. Senhor, eu quero ouvir uma palavra, eu quero ser edificado. Senhor, eu quero te glorificar, mas eu não tenho força para te glorificar, Senhor. E só assim a igreja vai se forte. Amém? Fique de pé no Senhor. Família é forte, igreja é forte. Esse é o tema. Família no altar de Deus é família forte, é igreja forte. Pode vir as lutas, pode vir as tribulações, pode vir o que vier, irmão, você está blindado e revestido com as armaduras do Senhor. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado e santo, eu quero te agradecer por essa oportunidade de louvar teu nome, de elogiar o Senhor, de dizer o quanto tu és maravilhoso na minha vida, na vida da minha esposa, na vida de nossos irmãos, o quanto tu tens sido fiel à sua palavra e fiel para com aqueles que são fiéis. Muito obrigado, meu Deus, por esta igreja, pela oportunidade concedida de nós engrandecermos o teu santo nome. Pai, eu te peço por todos nós, que o Senhor venha fortalecer, levantar famílias fortes aqui, homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, com a salvação que eles receberam de graça, meu Deus, que é o dom gratuito do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos fazer, Senhor, por merecer. Porque, Senhor, o reino só vai andar naquele que lutar por esforço. Porque assim está escrito na tua palavra. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus será conquistado por esforço. Cabe a nós nos esforçar. Cabe a nós, Senhor, lutar. Virão guerras, virão flechas, virão, Senhor, bombardeios de vários lados, meu Deus, contra a minha fé, contra o meu amor por Ti, mas nos blinda com as Tuas armaduras, que possamos estar preparados, forjados nosso caráter, para que não venhamos tropeçar, e que o Salmo 91 se cumpra nas nossas vidas, porque aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste diante da escuridão, nem mortandade que assola a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem aos anjos para te proteger e para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece teu pé em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também me livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém? Vamos receber irmãos da igreja, pastor Cátia, em nome de Jesus. Pela rica oportunidade, em nome de Jesus, de falar desse Deus. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua vida, assim como o Senhor tem mexido. Amém? Glória a Deus.
alegria. Hoje eu postei um vídeo, né, do pastor falando sobre cobertura, né? E guarda-chuva, né? Quem viu esse vídeo? Sobre a cobertura. Ele estava falando sobre, às vezes dizer assim, ora por mim, mas em uma oração é boa. Mas se as suas atitudes não estiverem boas, não vai haver resultado. Por quê? Porque as nossas atitudes é que dá a cobertura para Deus agir. Qual é o exemplo que nós temos disso? Jó. Você acha que Deus quis conter Satanás, medir força com Satanás? Não. Ele queria que Jó conhecesse a ele. Tanto é que no final ele diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Jó não é religioso. Ele só fazia sacrifício para Deus, não conhecia a Deus, vivia uma vida religiosa, praticava aquilo que ele queria praticar, mas não conhecia a Deus. E Deus fez o quê? Teve que deixar Satanás tocar nele para que Deus pudesse se manifestar. É a mesma coisa com a gente, irmão. Não adianta a gente querer viver uma vida de erro, uma vida de pecado, achar que Deus vai nos proteger porque nós estamos pela graça. Nós precisamos de uma cobertura. E a cobertura quem dá somos nós. A única coisa que eu não gostei foi do dízimo da oferta que ele falou, né? Porque eu acho que cada um dá aquilo que dispõe no seu coração e com alegria, não por força nem por violência, né? Se você quer dizer que Deus é seu Senhor, você vai dizer, mas ofertar. Agora, se você quer dizer que o amor é seu Senhor, você não oferta, não dizima, porque você entrega tudo nas mãos dele. Porque a palavra de Deus diz, se a gente não servir a um, a gente vai estar servindo ao outro. Não é verdade? Então, cada um tem sua liberdade de dizer, mas as outras coisas eu achei assim uma revelação maravilhosa. Então, se você não assistiu, assiste, que é muito bom que ele fala. Então, vamos ofertar, dizimar com alegria, porque não é Deus que precisa do nosso dinheiro, nós que precisamos da bênção do Senhor e gratidão a Ele sempre. Querido Pai amado, em nome de Jesus, te apresentamos as nossas vidas, colocamos diante do Senhor tudo que temos e somos, porque sabemos que o Senhor é o nosso bom pastor e sabemos que nada vai nos faltar, porque o Senhor é fiel para cumprir. Existe uma glória maior e melhor do que aquela como nós não te conhecíamos, e a tua palavra diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, e é por isso que dizimamos, ofertamos com grande alegria no nosso coração, porque nós temos crido que o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. É um prazer, uma honra para nós sermos dizimistas e ofertantes, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Aquilo que semeamos, assim colheremos, assim diz a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Por isso, Pai, recebe a nossa adoração através do dízimo e da oferta, em nome de Jesus. Amém. Quem está com alegria, com sol brilhará, com sol brilhará, com sol brilhará. Quem está com alegria, com sol brilhará, o Senhor recompensará. O Senhor abençoa mais oferta. Abençoa e oferta de bom coração. Que tu és o Senhor das nossas vidas e especialmente da nossa vida financeira. Se nós temos aqui recebido algum ataque, alguma afronta do nosso aniversário na nossa vida financeira, nós te ordenamos, pega tudo que é teu e bate em retirada. Nós não aceitamos que tuas mãos malignas possam roubar, matar e destruir, porque Jesus Cristo, Ele veio, Ele está aqui, Ele está em nós e nos deu vida verdadeira, abundante, e assim será não só hoje, mas sempre
pedido de oração aqui representado pela fotografia, pelos nomes, Senhor, e tudo aquilo que o povo do Senhor, através da intercessão, da oração, do pedido diante da tua presença, colocaram diante de ti. Nós cremos, Pai, que já está vindo milagres, sinais, prodígios e muitas maravilhas, portas se abrindo, janela dos céus sendo aberta, porta de emprego para aquele que está desempregado, salvação familiar, cura, libertação e tudo mais que o teu povo pediu, como diz a tua palavra, oração com súplicas, já com ação de graça, sabendo que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, e assim vai acontecer na vida do teu povo, Pai. Aquele que promete é fiel para cumprir. Nós vamos ver a glória do Senhor, porque assim nós cremos em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, nos apresentamos a nossa nação. Estamos numa época difícil, Pai, onde o certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Um ataque feroz contra a igreja do Senhor que somos nós. Mas a tua palavra diz que é mister isso acontecer. Por isso nos dê força, capacidade e habilidade de resistirmos. Que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que a gente prossiga pregando o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. E assim nós cremos, Pai, que a igreja não vai retroceder, ela vai avançar como um grande exército que está aposto, Senhor, para a vida e a preparação da subida ou da vinda do Senhor sobre esta terra. Por isso, Pai, nós clamamos pela nossa nação, que haja arrependimento, que haja, Senhor, um avivamento, que haja, Senhor, um transformado pelo Espírito Santo. Tira, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, e derrama do teu Espírito sobre toda a carne, como diz a profecia, e que seja na nossa nação, porque queremos declarar no físico e no espiritual: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E assim nós vamos ver, Senhor, a tua igreja crescer na graça e no conhecimento em toda a nação brasileira. Essa é a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Você estenda suas mãos para sua casa. Vamos orar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, por aquele ente querido que está lá dentro, precisando da nossa ajuda. Querido Deus amado Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos, porque existe um poder, existe uma autoridade sobre as nossas mãos, pois a tua palavra diz que é imposição de mãos, quebra as correntes, abre as cadeias, e assim nós cremos, Pai, que vai acontecer. Não sabemos a hora nem o tempo, porque a hora e o tempo pertence ao Senhor, mas que vai acontecer, vai acontecer. Nós vamos ver os nossos entes queridos, como disse a carta de Josué aqui no povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E assim nós vamos declarar, e assim nós vamos crer, e assim vai acontecer. Toda a nossa casa se tornará diante da tua presença. Toda língua confessará que tu és Senhor, que tu és pastor, que tu és o Pai, que tu és o Salvador. Nós cremos, meu Pai, que dentro da nossa casa, no meio da nossa família, sinais, milagres e muitas maravilhas vão acontecer. E a prosperidade, que é um dom adquirido pelo sangue precioso de Jesus, já está sobre nós, já está sobre nossa casa. E todos verão a diferença dos que servem para os que não servem. Não é luxo, nem vaidade, nem soberba, mas vida verdadeira e abundante vai acontecer dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Porque a gente, Senhor, quem pedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus vai do nosso lado, desde com a nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos para nos guardar e para nos proteger. Assim nós cremos, e assim nós declaramos, e assim nós esperamos essas promessas se cumprir no tempo e na hora do Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Alguém quer dar um testemunho? Alguém quer falar alguma coisa? Se você quiser vir aqui à frente, senão vamos encerrar. Realmente, quando nós pregamos, nós somos confrontados, né? Com aquilo que pregamos,
passando fome e necessidade no quarto, a qual foi a casa que ele restaurou para ela, reformou para ela. E por que eu estou falando isso? Porque Deus trouxe esse vídeo para ver como é que está o meu coração, né? Porque é fácil dizer assim, eu perdoo, mas quando você vê o seu inimigo sofrendo, será que você não fica feliz? Será que você não diz, não, foi um dia bem feito, né? Está vendo? Foi mexer com o nome do Senhor, mas para a honra e glória do Senhor. Eu só não pedi misericórdia, porque a gente pede misericórdia atrapalha os planos de Deus. Mas eu disse, Senhor, faça a sua vontade. Olhe para ela com o teu olhar de amor. Porque em nenhum momento, pelas afrontas que ela fez, pelas falas que ela declarou nas redes sociais, eu nunca levantei uma oração para dizer, Jesus, entra com justiça nessa situação. Eu só me pedia para Deus, Senhor, envia uma pessoa para que ela possa ter um marido, né, para cuidar dela, para ser o companheiro dela. Mas as verdadeiras do nosso coração não nos permite receber de Deus aquilo que Ele tem para nos entregar. Então, realmente, irmão, quando a gente prega, principalmente quando a gente exorta, e fala que realmente aquilo que Deus quer falar com você, o nosso adversário vem e prova para ver se a gente está falando aquilo que a gente, se a gente vai viver aquilo que a gente está pregando. Absorva tudo, irmãos, porque tudo isso é amor e cuidado da parte do Senhor para com a sua vida. Nós que pregamos sofremos no longo todos os ataques para que você seja beneficiado. Não é fácil, é muito difícil, mas é prazeroso a gente ver o poder de Deus se manifestar e a sua vida ser edificada para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Aí no seu lugar, agradeça a Deus por essa noite, pela vida do nosso pastor, né, que trouxe essas mensagens até o dia de hoje, e se aprove ao Senhor, Ele traga a semana que vem, que seja feita a vontade do Senhor. Mas se o Senhor quiser trazer outra pessoa com mensagens também edificantes para nossas vidas, que assim seja. Porque se tem uma coisa que nós queremos e desejamos sempre é da liberdade do Espírito Santo, fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra, de sentir, meu Pai, que Teu Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que nós não estamos a mercê de nós mesmos, nós estamos sendo guiados pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por não nos deixar nos enganarmos com mentira, trapaça, religiosidade, doutrinas vãs que nos afastam cada vez mais de Ti. Mas nós temos a certeza que o Senhor está nos edificando, nos transformando e nos libertando. Nós só temos que Te agradecer. Te agradecer pela vida do nosso pastor, que trouxe essas mensagens durante essas semanas, falando muito sobre casamento, sobre aliança, sobre o que nós devemos fazer para termos uma família abençoada. Se todos não estiverem te servindo, mas se um estiver te servindo, Senhor, já é o suficiente para o Senhor fazer um transformar, um renovo, uma mudança e milagres nessa casa e nessa família. Raabe, ela foi uma mulher que foi usada por Ti, e depois toda a casa dela recebeu a promessa, a aliança e viu a manifestação da sua glória. Assim será na vida daquele irmão que é sozinho, que só ele luta, só ele ora, só ele busca, mas o Senhor está vendo as suas atitudes e vai honrar a sua fé, a sua confiança no Senhor, porque assim nós cremos que vai acontecer na vida, na família do nosso amado irmão. Nós te agradecemos por tudo, permaneça no controle de todas as coisas, nos dê uma noite abençoada, o Senhor tranquilo e reparador, quando a sua graça e misericórdia se renovar sobre toda a terra, nós possamos chegar na beleza da tua santidade e te servir de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça a gente agradecer, Senhor, sobre ti, tenha misericórdia de ti. E Senhor, sobre ti, levante